Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui essa nossa aulinha aqui. Essa parte aqui é o super básico, né? Básico do básico mesmo. Eu fiz essa parte aqui que não tem nada a ver com o sistema, mas para entender o porquê que existe a licitação, porquê que tem que ser assim, o que é. Porque eu lembro que quando a gente estava passando lá o sistema, o próprio Ariel falou que não estava entendendo nada. Então, para não entender nada, é provavelmente porque ele não estava com o básico, né? De como é o processo fora do sistema. Então, na verdade, esse vídeo não vai servir muito para quem já sabe, para quem trabalha com parte de licitação. Um pouquinho da lógica de licitação, mas para quem não entende nada, é uma historinha para começar a entender, né, que eu vou passar aqui porque a gente tem que entender pelo menos o básico. Depois eu vou fazer um outro vídeo já com a licitação aplicada ao governo do Distrito Federal, como é que vai funcionar, já com o fluxo do sistema, e também um vídeo da licitação funcionando no sistema, tá bom? Eu vou dar aqui um exemplo de como seria na prática, né? Na prática, como seria uma compra pública, né? E depois eu falo um pouquinho de licitação, mas vamos lá. Eu vou apresentando aqui para vocês, né? Vamos imaginar que isso aqui é um escritório de um órgão público, né? Então isso aqui é como se fosse lá o nosso setor, né? Com as baiazinhas, tem o povinho trabalhando aí. Então tem esses servidores trabalhando no órgão público, todo mundo bonitinho. E aí a gente tem o nosso amigo aqui para exemplificar a nossa historinha, tem o Rui, né? Ele tem cara de japonês, sei lá, mas o primeiro nome dele aí é brasileiro, né? Então ele trabalha com esse pessoal aí, esse pessoalzinho ali, tá ali o chefe dele de gravata ali e tal, preocupado com o patrimônio, que subiu as cadeiras, as estações de trabalho, mas está indo, né? Então tudo bem, ele está trabalhando lá. E aí, se vocês perceberem, né, nessa sala deles aí e tal, tem uma janela do lado, né? E aí, ó, o sol bate bem ali naquela janela o dia inteiro, né? E aí o pessoal fica morrendo de calor, esquenta tudo, vira um inferno, né? A sala do Rui e do pessoalzinho dele. E aí o Rui fica triste, né? Então não tem condições de trabalho nessa repartição aí do Rui, né? E porque tem que ter alguma coisa aí para resolver isso aí. E aí o Rui tem uma grande ideia. Olha, a gente precisa comprar um ar-condicionado, precisa ter um ar-condicionado no nosso prédio, né? Então o que o Rui faz? Ele, poxa, isso aqui é um órgão público, a gente precisa comprar um ar-condicionado para cá, né? Que ele vai? Onde é que ele vai? Ele vai no cofre do governo pegar o dinheiro, não é isso? Por quê? Porque se ele vai comprar uma coisa para o trabalho dele, um ar-condicionado, infraestrutura, o computador não é ele que tem que pagar, não é isso? Então será que é assim? Ele vai e pega o dinheiro do governo lá, né? E tá bom, vou comprar. Não é para minha casa, se é para o meu escritório do trabalho, então o governo me dá o dinheiro, eu vou lá e compro, né? Aí ele pegou aquele dinheiro no cofrinho do governo, foi lá na Leroy Merlin, né? Correndo, porque tá todo mundo quase morto. E aí ele compra, né, o ar-condicionado que ele estava precisando. E aí ele volta, né? Volta lá pro setor dele com o ar-condicionado, paga uma instalação com o mesmo cofre lá do governo, né? Com o dinheiro do governo. Então, vocês acham que realmente é assim que funcionaria, né? Vocês acham que não daria algum problema se fosse assim que funcionaria? No nosso exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o Rui por achar que era desse jeito, que o governo comprava alguma coisa e por ter feito isso sem perguntar para ninguém. Olha, é claro que os policiais agora imobilizam o bandido, né, que deu um suador danado, rapaz. Eu que não sou polícia, tô suando aqui, ué. Eu que não sou polícia. O comandante Fernando ali tá melhorando a posição do helicóptero da Band. O Sérgio também garantindo. Olha, tô suando aqui que eu não aguento mais. Sinceramente. Voltando aqui, gente, né? Por que o Rui foi parar na cadeia, né?
porque realmente não acontece daquele jeito. Se a gente parar para pensar, não tem esse cofre do governo que você vai lá e pega o dinheiro quando você bem entender para comprar uma coisa para sua sala, né? O governo tem sim o cofre dele, mas quem tem acesso a esse cofre são os manda-chuvas, os senadores, os deputados, né? Eles que fazem as leis orçamentárias e etc. Então não é tão bagunçado assim, existe um processo burocrático, né? E vou tentar explicar para vocês quais seriam os perigos de agir dessa maneira, para vocês entenderem por que existe toda essa complicação da licitação, né? Então aqui a gente tem um órgão público aqui, né? Por exemplo, um símbolo nacional, e a gente sabe que quem manda, né, ali são os políticos, né? Então eles estão por trás daquilo tudo, eles governam aquilo, né? Na verdade, até as próprias secretarias do governo, né, são indicações de deputados, né? Indicações até políticas, enfim. Já não vou nem mais poder botar esse vídeo público, né? Mas a prioridade aqui é explicar, né? Pra vocês entendam com todas as letras mesmo qual que é o problema. Então o que acontece? Se, por exemplo, esse órgão em questão, né, se ele tivesse realmente, precisa comprar ar-condicionado, está faltando, né, ou qualquer outro bem ou serviço, e o governo pudesse escolher onde iria comprar, não seria o coitado do orelha seca do Rui que ia escolher uma lojinha e comprar, não. Seriam esses aí que iam escolher. Só que eles não iam escolher, eles mesmos iam fazer as lojas deles, né? Eles mesmos ou fazer as lojas ou aquela famosa propina para poder comprar na loja de A, B ou C, né? Porque, segundo alguns dados aqui, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo se alguém quiser ver, atestar, né? Apenas o governo federal gastou 268 bilhões de reais em compras públicas nos últimos 3 anos. Isso corresponde a quase 15% de todo o PIB brasileiro por ano. Então isso significa que esses caras iam montar comércios e vender o equivalente a 268 bilhões de reais, com certeza com sobrepreço, né? Para o governo, né? O famoso mamar nas tetas, né? Então, não só para ar-condicionado, eu estou falando de 268 bilhões, né? Praticamente todas as empresas brasileiras que forneceriam para o governo seriam de políticos, ou teria alguma relação, ou teria que pagar alguma propina para o político comprar lá, porque é muito dinheiro que movimenta, é um mercado muito lucrativo. Então, o primeiro motivo pelo qual não se pode fazer como no exemplo é esse, né? O que aconteceria? As lojas aí no exemplo, a casa e um shopping, né? Quem estaria por trás deles são os mesmos que dominam o serviço público, né? No exemplo do ar-condicionado, eles iam usar isso, né? Produzir isso para receber aí super faturado e sem concorrência nenhuma. Bom, por isso que existe todo o processo burocrático, lento e tedioso de licitação, né? Exatamente por causa da natureza, né? Das pessoas, né? Então tem que ter um processo, e esse processo ele é pensado exatamente para evitar a fraude, evitar o privilégio de alguns, o enriquecimento ilícito de outros, né? Então é nessa seara aí que entra o processo licitatório. Por isso que ele tem que existir, né? Tá passando um helicóptero aqui do lado. Um outro exemplo que, mesmo com todo esse aparato burocrático licitatório, ainda assim, né, você depende de vários entes, de vários órgãos de controle, órgãos do executivo, né, do legislativo, para fazer esse processo licitatório acontecer com a maior lisura possível. E ainda assim, quando um ou outro, né, não cumpre seu papel, a gente tem as chamadas fraudes, os superfaturamentos, né? Sobre esse exemplo que eu estou falando, uma questão que eu não vou entrar muito no mérito, uma questão de política, eu não vou indicar links nem nada, porque hoje em dia não existe nenhum jornal que não seja partidário de um partido A, B ou C, direita, esquerda, etc. Mas com esse conhecimento que a gente tem até aqui, eu queria só que vocês parassem para pensar na questão do seguro do carro, né? Eu não sei se quem tem carro que paga o IPVA, né? Você também paga um seguro obrigatório, né? Ele é obrigado por lei. E esse seguro obrigatório ele vai para uma só seguradora.
que é a seguradora líder, né? E eu lembro quando esse seguro, há uns anos atrás, ele era R$100. E o Brasil tem uma frota de 47 milhões de automóveis, né? Eu nem sei quanto que é 47 milhões vezes R$100, né? Então assim, tudo isso para uma empresa só, né? Eu não posso dizer para vocês que saiu, né, na mídia que quem estava por trás dessa empresa era senador e tal. Vou deixar vocês mesmos, se tiverem interesse, pesquisar sobre isso aí, né? Inclusive o governo tentou extinguir esse seguro obrigatório, né? Porque é um seguro que rende aí esses mais de 4 bilhões aí para a empresa, e se você morrer, a sua família ganha R$13.000, não paga nem o carro, né? Então assim, o governo tentou extinguir, não conseguiu, porque o Congresso, né, não se opôs. E é isso. Aí acho que agora baixou, né? Conseguiram pelo menos baixar o preço do seguro. Acho que aqui não sei se está R$10, não sei como é que tá. Mas mesmo assim, você multiplica isso por 47 milhões para uma única empresa só. Enfim, não vou entrar nesse mérito. É o que cada um tem aí as fontes e a mídia, né? Para dar uma olhada. Não se tem ainda ninguém preso o acusado, nem nada, mas é só uma reflexão, né? Uma reflexão de como é importante a questão da publicidade, a questão da fiscalização da população, porque todo mundo paga esse seguro, mas ninguém se atenta, né, para essa questão, né? Isso realmente é complicado, né, no Brasil, né? Então fica aí para depois, quem quiser dar uma olhada nisso aí atrás, se tiver interesse, é só para um exemplo claro, né, para a gente comparar aí com o que a gente tem aprendido até agora. Então aí, né, agora vem, né, esse assunto puxa a questão aqui dos princípios da licitação, né? Agora que a gente já viu como é que ela seria usada, né? Inclusive nos jornais a gente vê muito negócio de famosa propina, né? Geralmente por exemplo, na questão da Lava Jato, as propinas, né, da questão da JBS foi para vencerem processos licitatórios. Então, assim, mesmo com o processo licitatório instituído, o pessoal ainda arruma alguma maneira de burlar, e os tribunais de contas e órgãos de controle não tem como rastrear isso tudo, né? É por isso que o sistema que a gente está fazendo, inclusive, ele fornece ali, ele aponta as licitações suspeitas baseado em algumas estatísticas, né? Ele tem um módulo de auditoria exatamente para poupar o tempo do pessoal dos órgãos de controle, para que eles possam ali nas licitações que tem mais chance de dar com algum problema, né? Aí voltando aqui ao artigo 37 da Constituição, né, ele fala que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E também ao seguinte, mas por essa parte aí, a gente já fala que a administração já tem princípios a obedecer, né? Inclusive eu deixei grifado aí o impessoalidade. Então, não significa escolher um fornecedor, mas significa você não tem que dar privilégio a um fornecedor em detrimento de outro, né? Ao contrário do caso do Rui, que foi direto no Leroy Merlin e não deu chance da competitividade, correto? Então, a primeira coisa é que o processo licitatório tem que ser feito de uma maneira em que dê condições iguais para diferentes empresas concorrerem, ok? A questão da publicidade e eficiência é muito importante para a gente entender por que existe o pregão eletrônico, né? O caso da publicidade tem que ser, tudo tem que ser publicado para que a população possa ver, possa fiscalizar, para que os órgãos de controle possam fiscalizar, né? Então, você fazendo uma licitação, isso tem que ser publicado no Diário Oficial, em jornais, né? E o pregão eletrônico, melhor ainda, porque pode ser acompanhado pela internet por toda a população. Exatamente para se ter certeza de que não está havendo privilégio, não está havendo fraude, correto? Porque, como eu falei ali, são 260 bilhões, né?
que tem que ser fiscalizado, não pode entregar na mão de alguém, né? E aí vem o princípio da eficiência, né? Ou seja, a compra tem que ser eficiente, não pode dar prejuízo para o governo e tem que atender o que o governo está precisando. E isso que eu não estou falando nem de compra. O artigo 37 ele fala do princípio de administração pública, né? Isso depois é colocado de uma maneira melhor na Lei 8.666, que vai estar ali, né? Mas vamos continuar aqui no próprio artigo 37 da Constituição. E assim, gente, nem tudo dá para fazer com desenho, né? Tem essa parte da legislação mesmo que tem que ir lá para entender a base, né? Então vamos lá, nesse artigo 21º, né? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, né? Então esse texto aí, até aí, vai exatamente de encontro que eu estava falando, né? Também a Constituição, nesse artigo, fala que tudo que o governo vai comprar tem que ser feito com licitação, né? E com condições de igualdade a todos os concorrentes, né? Um exemplo prático para vocês, esse negócio que a Globo chama de cúpula da saúde, né? O que acontece? Eles foram pessoas da Secretaria de Saúde, eles foram presos, né? Porque eles encurtaram um processo licitatório por causa que estavam comprando testes, né? Então eles encurtaram ali segundo eles, né, com a intenção de que saísse logo, né? Só que essa encurtação, ela acabou ferindo esse princípio de dar direitos iguais para todo mundo. E aí foi aí que os órgãos de controle entraram em cima, porque o tempo que foi dado não era suficiente ali para todas as empresas, diferente de empresa A ou B, que alguém não conseguiram provar se tinha relação com alguém, mas enfim, eu não sei qual foi a intenção, né? Pode ter sido uma boa intenção de comprar os testes da maneira mais rápida possível, né? Ou não, eu vou entrar no mérito, não estou aqui para julgar, mas o princípio principal que levou as pessoas para a cadeia é exatamente a acusação de que esse princípio da impessoalidade, né, acabou sendo ferido. Então isso é muito sério, tá bom? Ali o resto com causas que estabelecem obrigações, não interessa tanto para a gente agora, tá? E aí a Lei 8.666/93, né, essa é a lei mais importante de compras públicas, tá? Então, quem trabalha com compras públicas, no dia a dia de compras públicas e não conhece essa lei, está em desvantagem, tá bom? Não tem como estender mais aqui nessa lei, mas quanto mais você conhece melhor, e no dia a dia a gente vê muito dela lá na Subsecretaria de Compras, tá bom? Aí vamos lá, e aqui já diferente da Constituição, né, uma lei publicada em separado, né, aí ela é mais dedicada à compra pública, a licitações, ela fala: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, assim, o que acontece, né? Mais uma vez, a seleção da proposta mais vantajosa. No exemplo que eu dei, como é que eu vou saber se é a proposta mais vantajosa? Então, existem mecanismos, né, como uma pesquisa de preço, como vários elementos que vocês vão encontrar mais na frente na licitação, que eles só estão lá para obedecer exatamente a Lei 8.666 e a Constituição. Ou seja, para eu saber o que é vantajoso, eu tenho que saber se está caro ou se está barato. Para eu saber se está caro ou se está barato, eu tenho que saber o preço médio. E para isso eu preciso fazer uma pesquisa de preço. Eu preciso fazer um termo de referência, que é um documento que depois eu vou explicar melhor no outro vídeo, mas é um documento que tem que ter todas as especificações. Para eu ter o preço de uma coisa, eu preciso ter uma especificação, né? Não é todo computador que tem o mesmo preço, depende da placa-mãe, da memória, do processador, enfim. Isso tudo é exigido do serviço público antes de comprar, né? E promoção do desenvolvimento nacional sustentável está relacionada aos mesmos 260 bilhões só do Poder Federal, ou seja,
a compra pública é tanto dinheiro que ela consegue ser usada como política pública, né? Por exemplo, se o governo decidir comprar só bens sustentáveis, isso vai crescer, essa indústria cresce no país, etc. Então, não é uma coisa para estar aí na mão de políticos sem o menor regramento, né? Por isso são tantas regras. Essa lei 8666-93 ela é enorme, né? Então, continuando, né? E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório. Esse instrumento convocatório, né, é o famoso edital, os avisos e publicações, que uma licitação, antes de acontecer, ela precisa ser avisado ao público, aos fornecedores, para que eles tenham chance, né? Precisa estar público, né? Precisa se inscrever, né? E dos que eles são correlatos. Tem um linkzinho aí que eu ia colocar na descrição, mas acabou saindo misturado aqui, mas eu coloco lá também, que ele fala melhor dos princípios da licitações. Qualquer coisa, é só colocar isso no Google também, vocês vão achar muita coisa lá para enriquecer o conteúdo, beleza? Então, pessoal, agora que a gente já sabe melhor como é que funciona e quais são os princípios, né? Vamos voltar no tempo aí com o nosso amigo Rui e ver o que ele deveria ter feito, como é que deveria ser feito esse procedimento, né? Então vamos voltar lá. Ele tá lá morrendo de calor, né? O sol tá lá estourando e aí ele não pode sair correndo, pegar o dinheiro do governo e comprar um ar-condicionado. Ele tem uma série de procedimentos altamente burocráticos que ele precisa fazer. Esses procedimentos é importante saber quais são e entender, porque quando eles forem ser feitos lá no sistema, para não apoiar, né? Para a gente saber por que está sendo feito aquilo, tá bom? Então a primeira coisa é que precisa ter orçamento. Isso tem a ver com planejamento, né? A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que eu não vou linkar aqui, porque quem quiser ver alguma coisa sobre, pode procurar aí no Google Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras legislações, que eu simples falo o simples fato de que o governo só pode gastar o que ele tem, né? Pra quem é mais velho aí sabe que o governo já se envolveu em diversas dívidas externas e tem a dívida pública do governo também. E no passado sim o governo gastava o que não tinha, né? Mas agora com a questão da responsabilidade fiscal é necessário um prévio orçamento para você comprar qualquer coisa. Por isso é importante o planejamento. Por isso é importante o plano anual de compras e contratações, que também é uma lei. E o órgão tem que informar com antecedência de 1 ano, para que quem trata do dinheiro, né, aquelas autoridades responsáveis por distribuir o orçamento, possam saber qual vai ser a priorização, né? Afinal, o governo não tem dinheiro infinito, tá ok? Ele deixa de comprar muita coisa por não ter o dinheiro. Então a primeira coisa teria que ser consultado o orçamento. No caso o Rui, ele não iria fazer isso, ele iria procurar alguém da área de compras. Ele ia ter que tornar aí, dizer essa necessidade do setor dele para quem era responsável. Mas para facilitar a situação, vamos colocar aqui o Rui fazer de conta que ele é da área de compras, né? Então deveria ser instruído um processo que tinha que ter a comprovar, né, que tinha orçamento para aquilo. Ou seja, não basta o governo ter dinheiro, ele tem que ter o dinheiro e atestar que o dinheiro vai ser comprometido para comprar aquele ar-condicionado, tá? Então isso tem que ser feito junto com sua AG, né, e a área financeira do órgão, verificar se tem um orçamento, né? Em segundo lugar, tem que ter um plano de trabalho para aquele gasto, né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes aí, vou deixar para outro vídeo, né? Mas essas coisas têm que constar de processo licitatório. Um documento muito importante é o termo de referência, né? No caso do ar-condicionado, e aí, o governo vai comprar o ar-condicionado mais luxuoso que tem, enquanto, né, às vezes hospitais e escolas não tem nenhum, ou ele vai comprar um que dê pro tranco, ou ele tem que comprar um que gele aquela sala, ou que não gele, que gele mais ou menos. Isso tudo, essas especificações tem que estar no termo de referência,
Até porque tem infinitas potências e infinitas marcas de ar-condicionado, e os fornecedores eles têm que cotar exatamente aquela marca com aquela especificação. Né? Então, o termo de referência, além de ter isso, ele tem a justificativa. Você tem que justificar porque você está gastando dinheiro público, né? No caso, ele iria justificar que o órgão não tem condições de trabalho, né? Tem que ter a vantajosidade. Por que é vantajoso gastar o dinheiro do povo comprando aquilo, né? Gastar o dinheiro público. Então, olha, a vantajosidade é porque o governo depende do servidor, os serviços públicos dependem do servidor e ele não tem como trabalhar. Entre outras coisas, né? É o tipo de coisa que eu tinha comentado, que o Tribunal de Contas travou a licitação da videoconferência, dos equipamentos de videoconferência, exatamente porque na justificativa falava só do Covid, né? Então, como você no termo de referência relacionou a aquisição desses equipamentos ao Covid, com a vacina saindo, eles não precisam mais, né? É claro que a gente sabe que teve uma economia muito grande, com os servidores não gastando a energia, né? Essas coisas. Mas o Tribunal de Contas quer, no termo de referência, que se coloque agora essa outra justificativa. Então, você vai gastar o dinheiro do povo, você precisa justificar, né? O termo de referência é uma das fases mais importantes da licitação. Ok? E geralmente o termo de referência ele é extenso, ele é avaliado por órgãos de controle para procuradoria para ver se pode comprar aquilo mesmo, né? Enfim, se segue aqueles princípios lá, se é vantajoso, né? A gente tem uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de preço, né? Como eu já tinha falado antes. Tá, e aí? Se o cara me vender o ar-condicionado, chegar lá um fornecedor, um fazer que faz 20 mil, o outro 19 mil e o outro 18 mil, né? Poxa, tá um preço astronômico, mas eu só sei que tá um preço astronômico porque eu sei qual que é o preço médio de um ar-condicionado, que é 2 mil e alguma coisa, vamos supor, né? Então, no caso, para se proteger dos conluios, para se proteger dos cartéis, o governo faz uma pesquisa de preço exatamente para saber qual que é o preço médio daquilo. E aí ele só vai comprar aquilo por um valor igual ou inferior a essa pesquisa ao resultado dessa pesquisa de preço. Então, se o governo entender que o preço médio de um ar-condicionado é R$ 2.500, ele não vai comprar por 2.501, ele compra por 2.500 para baixo, tá ok? A questão da eficiência, né? Da vantajosidade para o serviço público. Então, essa pesquisa de preços vai ser um documento lá feito em Excel e colocado nesse mesmo processo licitatório. Isso é feito no sistema também. Você pesquisa com empresas, você pesquisa já pregões passados, né? Para saber como é que o governo já comprou. Enfim, isso aí também é um outro capítulo, uma outra história que a gente não vai ver por agora, mas para ter ciência desses passos, tá? Depois ele precisa de um pregoeiro, né? O que acontece? O governo ele não pode, toda compra, todo pregão tem que ser feito por um pregoeiro, alguém nomeado pregoeiro. Então o Rui, como não é pregoeiro, ele instrui esse processo, né? Isso é feito internamente, todos esses passos, e aí ele tem que entregar isso para um pregoeiro, para esse pregoeiro produzir esse edital e conduzir a licitação, tá ok? Então, de maneira alguma, o Rui por si só poderia comprar isso, né? Como ele fez. Então, esse pregoeiro vai produzir o edital, né? O edital tem que... parece um edital de concurso, né? Ou seja, se o edital de concurso está dizendo lá que você vai fazer, que vai cair inglês, português, matemática, né? E direito administrativo, você vai fazer a prova e cair espanhol, não está no edital, então você anula a prova. A mesma coisa na licitação. Essa licitação vai falar do ar-condicionado, vai falar onde é que ele tem que ser entregue, vai falar todas as especificações do ar-condicionado, tá ok? Vai falar o preço estimado desse ar-condicionado. Na licitação, se tiver alguma coisa diferente do edital, a licitação precisa ser automaticamente suspensa ou até anulada, tá ok? Então, o edital ali é o principal documento que vai reger o que pode e o que não pode acontecer na licitação, tá ok? E com esse edital feito, é preciso dar publicidade, né? É igual quando também você vai participar de um concurso, né? Comparando o edital de um concurso ao edital de licitação, esse edital ele tem que estar público na internet para você saber as regras antes de se cadastrar, ok?
O edital lá, voltando no edital, vai ter tudo, que são as penalidades se você não entregar aquele produto, o prazo que você tem. O edital também é um documento bem complexo, né? E tem que ser bem fechado, tá bom? Mais para frente, em outra oportunidade, a gente também vê essa questão do edital. Então, dando publicidade, né? Hoje as licitações têm que ser publicadas no Diário Oficial e nos portais de compra. Vocês vão ver licitações, o aviso de licitação e o edital, e também o resultado depois que faz a licitação e os documentos dos fornecedores. Isso é tudo obrigatório ser publicado. Então, em vários portais de compras, no Comprasnet, né? No licitações, sei lá, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul, você vê todos esses documentos lá, porque é uma questão de legislação. Beleza? E por último, o pregoeiro vai licitar, né? Ou seja, ele vai haver essa sessão em que se chama os fornecedores para ver quem vai dar o menor preço no ar-condicionado daquela especificação, tá? Porque você não pode preterir a marca. Lembra da questão da impessoalidade. Então você não tem que colocar no edital que é um ar-condicionado da marca Brastemp. Não pode. Tem que ser um ar-condicionado, tantos BTUs, blá 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 blá. E aí cada um oferece a sua marca. Então o que ia acontecer com o Rui? Depois que fosse feito todos esses passos, o pregoeiro ia conduzir uma sessão pública, né? E aí o Rui ia observar, ele poderia observar ou presencialmente ou pela internet, dependendo da sessão. O pregoeiro ia convocar lá, conforme edital, né? Os fornecedores. Então ele está falando, quem fornece o ar-condicionado para o meu colega, né? O Rui, conforme especificado no edital, pelo menor preço. E aí os fornecedores iriam aparecer e iam disputar preço. E aí isso é melhor para o governo. Por quê? Porque eles iam para ganhar, o fornecedor vai ter que baixar o preço, né? Então você tem um cara ali, olha, 2.500, eu faço por 3.900, né? Eu faço por 1.200. Então no final você consegue baixar o preço pela disputa, né? Isso aqui é o exemplo de um pregão presencial, ou seja, o pregoeiro marca numa sala, né? Ele publica um edital, fica marcado um local, um auditório, né, geralmente. Os fornecedores chegam, né, e cada um com sua proposta no envelope, né, e aí eles entregam os envelopes e a proposta o envelope com a menor proposta ganha, né, e algumas modalidades o pregoeiro pode negociar, você está com preço assim assado, você consegue baixar mais, mas é tudo para ser mais vantajoso para o governo, tá, ok? No exemplo que vocês estão vendo aqui, só o Rui está vendo porque é uma questão, é um pregão no auditório, né? O povo aglomerado, mas por isso é que o pregão eletrônico é hoje a principal modalidade, a modalidade mais indicada, né? Inclusive pelos órgãos de controle, porque o Brasil inteiro, a população inteira consegue acompanhar aquilo pela internet, diferente do pregão presencial. Então, no fim das contas, fazendo da maneira que fez, né, o Rui finalmente conseguiu seu ar-condicionado lá no trabalho dele, não importa, o sol tá ali brilhando lá dentro, né? Mas é claro, gente, que assim, isso aqui é claro, na teoria a gente sabe que quando você deixa para comprar na hora que você tem a necessidade, não é bem isso que aconteceu. Esse povo deve ter passado muito, mas muito calor mesmo. Acho que aconteceu mesmo com o Rui foi um desfecho desse tipo, porque um processo licitatório ele demora aí, já vi demorar 1 ano, já vi demorar 3 meses, né? Ele geralmente é um processo burocrático longo, é por isso que tem que haver planejamento, para você comprar antes, já contando os 3, 4, 5 meses que uma licitação pode durar, entenderam? E agora vamos falar um pouco das modalidades. Eu também não vou explicar cada uma das modalidades, mas assim, essa compra que o Rui fez, que no final culminou num pregão eletrônico, na verdade que o governo fez para atender o setor do Rui, né? Que culminou num pregão eletrônico, poderia ter sido uma outra modalidade, né? Essas são as modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, leilão, concurso, pregão presencial e pregão eletrônico. Eu coloquei em parênteses ali a dispensa de licitação, porque não, assim, a gente não pode considerar a dispensa de licitação uma modalidade de licitação, porque ela é uma não licitação. É quando, em alguns casos, que se não precisa fazer licitação, são aqueles que a Constituição fala lá, né, que em salvo em casos específicos
que isso também é uma outra história, né? Por exemplo, eu já tinha dado esse exemplo pro pessoal. Você vai contratar você quer fazer um show, né? Final de ano, vai fazer um show na Esplanada, você quer chamar a Cláudia Leite. Você não pode fazer uma licitação para contratar a Cláudia Leite, porque só existe uma Cláudia Leite. Então não vai vir a Cláudia Leite loira com a Cláudia Leite morena, com a Cláudia Leite japonesa competir numa disputa de preço para ver quem faz mais barato. Só existe um. Então, nesses casos, é dispensa de licitação. Fora que a licitação também é questão de valor, né? Hoje uma licitação você gasta aí mais de 20 mil reais para fazer uma licitação, você tem que pagar o pregoeiro, você tem que pagar a publicação, né? Você tem muita gente trabalhando, então quando você vai comprar alguma coisa que é barato, relativamente menor do que o valor de uma licitação, você não precisa fazer a licitação, né? Mas também seja outra história, pode complicar um pouco mais, eu não vou entrar nesses valores, eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo aqui, né? A modalidade de licitação mais recomendada é o pregão eletrônico, que é o que aconteceu lá com o Rui, né? Essas outras modalidades é bom vocês saberem que existe, mas eu não vou entrar muito no mérito. Elas vão variar de acordo com o valor, né? Então, assim, quando é um valor muito grande, né? É melhor que seja concorrência. A questão de convite, tomada de preços, hoje não é tão recomendado, né? Pelos órgãos de controle. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Isso aí foi mais para quem está totalmente perdido, quem não sabe, né, nem por onde começar, porque no final das contas aí a nossa subsecretaria, esse é o negócio principal dela, né? Então vai ser cada vez mais uma realidade, até para os próprios estudos ou a produção, né, que a Coplan tem, vem a girar em torno, né, desses temas. Tá bom? Tem alguns vídeos complementares, são vídeos, acho que o maior deve ter 5 minutos, né? O cara explica ali o básico do básico, como eu expliquei, né, o que é licitação. Tem outro que fala das fases e modalidades, da AGU, né, que é bom para entender as fases, porque aquelas fases elas são realizadas também no sistema, pode ser necessário, né, vai ser necessário mais para frente. Então esse aqui é o vídeo do básico mesmo, ali para vocês entenderem por que tem que fazer licitação, o que aconteceria se não fizesse, qual que é os principais princípios, né. Eu vou também junto com esse vou colocar também já a licitação aplicada acontecendo em um órgão no GDF, para a gente saber como ela acontece hoje, e por fim como vai acontecer no sistema, né? Porque aí depois disso é igual aquele ditado, né? Olha, o melhor fiz só se desenhar, agora eu já estou desenhando, beleza? Então é isso, tá? Me coloca aí à disposição e espero que essa parte básica aí tenha elucidado alguma coisa para aqueles que são totalmente novos aí nesse negócio, tá ok? Abraço para todo mundo.